Olá, sejam muito bem-vindos ao Pensar Contabilidade. Eu sou a professora Monique Correia e hoje estaremos dando sequência à trilha de comércio exterior com o tema exportação, como empreender na crise. Eu decidi, diante de todo o cenário que estamos vivendo, abordar temáticas voltadas para o micro e pequeno empresário. Por quê? Hoje, esse grupo de empresas são grupos que mais estão sofrendo diante de toda essa pandemia. Mas antes eu gostaria primeiramente de agradecer a sua presença e ao convite da BSSP e dizer que eu estou muito feliz em poder compartilhar conteúdos relevantes que irão fazer total diferença na tomada de decisão da sua empresa. Sou sócia fundadora da Comex Contábil. Eu me deparo com perguntas frequentes e eu estou trazendo exatamente essas perguntas para estar trabalhando ao longo da nossa aula. E para isso eu preparei uma agenda, uma programação, onde iremos trabalhar com os temas a Lei 147 de 2014, que é justamente a lei que regulamenta a liberação para essas operações de compra e venda no comércio exterior. O segundo tema é o que motiva a empresa a empreender. Sabemos que existem vários motivos, mas na maioria das vezes o empresário ele acaba tão somente linkando o comércio exterior com a parte de lucratividade. Mas será que é realmente isso que impacta na tomada de decisão, que leva a empresa realmente a querer investir nesse mercado? O outro tema é o cenário atual. Fala um pouquinho de tudo que tem acontecendo aí diante dessa pandemia, mostrar a vocês que não é só o Brasil que tem sofrido com isso e mostrar o lado positivo que isso pode estar agregando ao teu negócio. Na sequência, traremos a questão de por onde devo começar. Essa pergunta é bem frequente entre os empresários, é algo que eles sempre me perguntam. E aí, Monique, como é que eu começo? Por onde é que eu começo? O que é que eu faço? E isso eu achei uma temática bastante relevante e por isso que eu também trouxe para vocês. E adiante, teremos também como criar uma mentalidade exportadora, que é algo muito importante para quem quer empreender nesse mercado. E na sequência, teremos também a estratégia de distribuição para empresas que não têm habilitação no radar. Irei também explicar o que é o radar e a sua importância para aquelas empresas que querem operar neste mercado. E por fim, estarei trazendo algumas referências de links e livros que vocês podem estar agregando ao seu dia a dia e com isso vocês buscarem conhecimentos que irão enriquecer o teu desenvolvimento nesse cenário da exportação. Então vamos dar início agora pela Lei 147 de 2014. O que diz essa lei? Essa lei, ela trata justamente da regulamentação das empresas de micro e pequenas empresas. Então, ela dá liberdade para que essas empresas possam operar neste mercado, tanto importando quanto exportando. E nela, com o deferimento dela, muitas coisas foram facilitadas para esses micro e pequenos empresários, como a simplificação do despacho aduaneiro e a questão do radar, que é algo que é fundamental para quem quer, como eu já falei, para quem quer operar nesse segmento. Então, o radar, mesclando aí rapidinho, o radar, ele tem 3 cenários. Então, temos aí o expresso, o limitado e o ilimitado. Então, o radar é uma exigência da Receita Federal para toda empresa que quer operar no segmento de importação ou exportação. Então, para aquelas empresas que querem exportar, a minha dica é optar pelo expresso. Por quê? Ele não tem limitação para aquelas pessoas que querem exportar. Porém, para aquelas empresas que querem importar produto, a limitação de $50 mil por semestre. Ou seja, durante 6 meses, a empresa ela não pode ultrapassar os $50 mil. E logo em seguida tem a questão do radar limitado. O radar limitado é para aquelas empresas que têm condições de operar nesse mercado, porém elas não podem ultrapassar $150 mil. E para as empresas que passem
esse faturamento, né, esse limite de compras, temos aí o radar ilimitado. Mas isso aí é algo que precisa ser bastante trabalhado para ver se realmente é válido para essas empresas, até porque existe um tempo para que a empresa ela seja habilitada. Então a Receita Federal, ela, além de analisar o faturamento dessa empresa, ela também analisa outros documentos da empresa, como o balanço, a credibilidade dela no mercado. Então, se eu for falar muito sobre cada tipo de radar, eu iria me alongar bastante, né? Então, fica a dica aí, para caso você queira operar, existe sim uma das exigências para aquelas pessoas que querem operar neste segmento é ter o radar, tá? Mas eu já te digo, as micro e pequenas empresas, existem alguns caminhos que ela podem tá utilizando para não ser obrigada, nesse caso, a ter esse radar, tá? E outra coisa muito importante é que essa habilitação expressa, ela é também válida para a pessoa física, ou seja, se você tá aí, quer importar algum produto do exterior, você pode estar solicitando o teu radar expresso, que ele também é válido para pessoa física e jurídica, porém, como eu já falei, nessas limitações de 50 mil dólares. Então, finalizando, que ela veio facilitar a vida do empresário, né? A vida de quem realmente quer operar neste segmento, porque para quem já trabalha com a parte de comércio exterior, sabe bem as burocracias, né? As barreiras que existem para aquelas empresas que querem operar nesse segmento. Então você deve estar se perguntando o que é que motiva a empresa a querer exportar. Primeira coisa, desoneração tributária. A maioria dos produtos brasileiros, com exceção do couro, do cigarro, tem isenção tributária. Então os 4 principais impostos e o imposto de exportação são retirados. Então, IPI, PIS, COFINS, ICMS e o imposto de exportação são retirados da base de cálculo deste produto. Aí você pode estar se perguntando, Monique, qual é a base que eu tenho que tomar? A base, o mesmo preço que você tem que tomar como base, o preço que você utiliza para comercializar esse produto no Brasil. Então, se o teu produto é R$100, e dentro desses R$100 estão aí agregado R$25 são de impostos, você retira os R$25 e toma como partida tão somente os R$75. Então, o teu novo produto vai ser R$75 para exportação. Isso, é claro, é num cenário bem grosseiro. O outro ponto também é a questão da diminuição ociosa dos produtos. Então, às vezes um empresário, até um MEI, gente, o próprio MEI, ele tem um produto muito bom e esse produto tá lá parado. Quer ver um exemplo? O Brasil, ele é campeão de exportação de mel. Então, foi visto que de janeiro para abril, foi visto que um dos principais produtos exportados do Brasil foi o mel. E esses empresários, eles aproveitaram exatamente esse momento de fraqueza, né, o momento de baixa do comércio nacional dos outros países, para aproveitar e começar a exportar mel. Então, o mel do Brasil, ele é visto hoje como um produto muito bom, principalmente nos Estados Unidos, que é o campeão em compras. Então, os Estados Unidos é o principal país que compra mel. E esses pequenos empresários encontraram nesse cenário a oportunidade de ganhar dinheiro na crise. O terceiro ponto que podemos analisar é a questão dos incentivos fiscais. Então, existem incentivos fiscais, o governo brasileiro ele oferece incentivos para essas empresas que querem exportar, que importam e exportam. A questão da consolidação da marca. Então, temos aí a questão da fidelização dessa marca, tanto no mercado nacional quanto no mercado global. Por quê? Uma empresa que quer entrar nesse segmento, ela precisa da qualidade desse produto. Esse produto ele precisa ter boa qualidade, boa aceitação para poder girar no mercado global.
O próximo item é a questão do novo mercado. Então isso é muito vantajoso, porque a empresa agora ela passa a disseminar o risco dela. Então, enquanto ela só tinha um mercado, hoje ela tem agora 2 cenários para poder trabalhar. Então agora acontece uma balança. Então ela pode agora escolher o mercado que ela quer atuar. Mas é claro que essas empresas, elas tanto devem atuar no mercado nacional quanto no global. Na questão da exportação, eu conheço algumas rendeiras de passira, e essas rendeiras hoje elas exportam produtos para a Argentina, para o Chile, para o Peru, e foi através de conversas com essas rendeiras que rendeu essa liga, né? Então, quando elas começaram a perceber que esse mercado era um mercado favorável, após ter entrado, ter participado, ter feito uma participação na FENEARTE, que é uma feira local que acontece aqui em Pernambuco, elas encontraram vantagens nesse mercado para começar a expandir seu negócio. E vocês devem estar se perguntando, mas Monique, essas rendeiras, elas continuam sendo MEI? Sim, elas continuam como MEI e continuam exportando normal. Ou seja, para elas a crise não teve tanto impacto, porque hoje elas ainda continuam exportando. Por quê? É um produto de qualidade, é um produto, bem dizer, único, né? Porque é um produto feito à mão, então há a questão da exclusividade. Não é qualquer pessoa que vai ter aquela peça. Uma peça nunca vai ser igual à outra, porque é manual, é um trabalho delicado, é um trabalho que é feito não é por máquinas, então é um trabalho que ganha, na verdade, valor agregado, ela tem seu valor agregado, então há todo um trabalho aí, e essas rendeiras elas estão ganhando, estão conseguindo ter essa sua lucratividade, manter a sua lucratividade através da exportação. Aí temos a questão da geração de renda, né? A questão da promoção de entrada no dólar no Brasil, a estimulação da agregação de valor do produto, como eu falei, então quando você começa a exportar, esse produto ele começa a ganhar margem, né? As pessoas passam a falar mais do teu produto, então ganha automaticamente valor agregado. Tem a questão da promoção da cultura e do produto brasileiro no país. Então, quando a rendeira exporta esse produto, automaticamente ela está também exportando uma cultura. Ela está mostrando ao mundo uma cultura, né? Então, a cultura das rendeiras. E o estímulo da melhoria contínua. Ela sabe, hoje uma rendeira, ela sabe que ela não pode exportar qualquer produto. Então, o produto dela tem que ter uma boa embalagem, tem que ter um bom acabamento, para que ela possa demonstrar, para que ela possa ganhar realmente mercado e poder vender mais. E dando sequência aí à nossa aula, temos a questão do cenário atual. Vocês podem estar se perguntando, mas será que, Monique, eu acho que sofreu bastante esse mercado, né, diante do cenário econômico? E eu te garanto, eu te afirmo que não. Estudos apontam que de janeiro a abril, a variação de mercado foi praticamente de 2%, ou seja, praticamente não foi afetada a exportação brasileira. E é nesse momento que exportadores, pequeno empresário de açaí, né, o pequeno empresário de exportação de mel, uma rendeira, elas ganham força para poder concorrer com o mercado global. Então temos aí o exemplo do mel, onde os pequenos empresários começaram a exportar, viram que o mercado nos Estados Unidos era um mercado favorável e começaram a exportar mel para esse país, assim como a carne para a China. Então a China hoje é o maior comprador de carne brasileira e esse mercado não foi afetado. Por quê? Primeiramente, o aumento do dólar. O aumento do dólar ele é favorável para as empresas brasileiras que querem exportar. Porque o dólar aumenta, automaticamente aquele produto, né, aquele mercado local, no caso, tanto os Estados Unidos quanto a China estão aí. Então, o que circula ali está com preços altíssimos. Então, aquelas empresas, aquelas empresas que querem importar produto brasileiro, encontram no Brasil produtos mais em conta e automaticamente exportam mais. O quarto tópico não poderia ser diferente. Eu trouxe também uma pergunta que é bastante frequente entre os empresários e que ela influencia demais
na tomada de decisão das empresas que querem explorar o mercado internacional. Primeira coisa, seja bastante sincero com você. Se pergunte, por que alguém no exterior compraria o seu produto? Esse produto tem boa qualidade? Como é a aceitação desse produto no mercado nacional? Um produto que não é bem aceito no mercado nacional, dificilmente ele vai ter boa aceitação no mercado global. O mercado global ele é bastante exigente, principalmente quando lidamos com grandes potências, como é o caso dos Estados Unidos, da Alemanha, da China, que tem produtos muito bons e fornecedores excelentes. Outra coisa que vocês precisam levar em consideração, além de estar se perguntando, é a questão de entender a necessidade do teu cliente. Isso não é somente para as micro e pequenas empresas. Isso é válido para todas as empresas. Toda empresa que quer ter boas vendas, ela precisa entender a necessidade do cliente, ela precisa estar perto, sentir, ir além. Outra coisa, o empresário que quer empreender nesse mercado, ele precisa saber precificar seus produtos. A precificação que você utiliza no mercado doméstico, ele é diferente do mercado global. Então, como eu já falei para vocês, tem a questão da desoneração. Então, aquele produto que você usa, que você tem no Brasil e que você vai exportar, ele vai sofrer a desoneração tributária. Então, ele precisa ter seus cuidados na hora da precificação. Então, você precisa ficar muito atento a isso também. A política de incentivos à exportação, você precisa ter uma boa política de exportação, você precisa entender a questão dos incentivos fiscais, o que é que teu país te favorece, quais são os favorecimentos, né, que o governo brasileiro oferece para esses micro e pequenos empresários que querem entrar nesse mercado. A questão de certificações, você precisa também entender quais as certificações que o teu país exige e quais certificações que o país que você vai remeter essa mercadoria exige. Porque alguns países têm algumas certificações que não são usadas no mercado nacional. Então você precisa ficar atento também a isso. Outra coisa que é muito importante, escolher bons parceiros. É fundamental você escolher pessoas, você saber a quem você pode recorrer, quem é que pode estar do teu lado. Quando eu falo em escolher bons parceiros, você também tem que estar ligado na questão de fornecedores, na questão de ter um bom comercial. Às vezes você não é conhecedor da língua do país que você vai estar remetendo a mercadoria, mas tem um amigo que tem um inglês fluente, que tem um espanhol fluente e que pode te ajudar nisso, a facilitar essa comunicação entre você e a pessoa que está comprando. Outra coisa é a questão do Incoterm. O Incoterm são os acordos que são feitos entre comprador e vendedor. Então o MEI, o micro e o pequeno empresário, ele precisa estar atento a essas particularidades, saber o que é de importante, saber quem é responsável por quê. Isso geralmente impacta bastante na questão de fretes. Às vezes temos aí o CIF, o FOB, que são modalidades de frete que diferenciam justamente quem é que vai ficar responsável pelo frete, quem é que é responsável pelo seguro. E isso tudo impacta na formação de preço também do teu produto. Então, para que tudo isso seja possível, vocês precisam também criar uma mentalidade exportadora. Então, como é que eu crio uma mentalidade exportadora? Primeira coisa, planejamento. Sua empresa ela precisa ter um bom planejamento, porque uma empresa sem planejamento é uma empresa que provavelmente não vai ter tanto sucesso lá fora. Então, primeiramente, você precisa fazer um mapeamento de quem é que vai ser teus fornecedores, qual o país que você quer entrar, quais são as exigências desse país, como é a variação cambial, quais são os seus possíveis riscos, né? Quais os riscos
que esse novo mercado pode trazer para o teu mercado doméstico, ou seja, para o mercado nacional, porque pode acontecer de dar errado. E isso não é só para micro e pequenos empresários, também são para multinacionais. Às vezes acontece de uma empresa empreender em tal país e querer entrar em outro e não ter levado em consideração alguns pontos que são fundamentais na hora dessa mercadoria chegar no país que ele iria exportar. Então tudo isso precisa ser bastante alinhado e precisa estar por escrito. Não adianta ser falado, isso precisa ser traçado, precisa estar em papel, de fato. Outra coisa que é muito importante é que eu dou sempre, assim, a minha dica que eu costumo dar para esses pequenos empresários é que comece por países vizinhos. Por quê? Os países vizinhos, eles geralmente têm culturas parecidas. Imagina você querer exportar para um país asiático, em que você desconhece a cultura, você não sabe como é a cultura daquele país, se aquele produto vai ser aceito. Então, isso também tem que ser levado em conta. Comece se for começar a empreender nesse mercado, comece por um produto. Então, se você pode ter uma gama de produtos para exportar, mas aí você tem que analisar qual daqueles produtos seria mais vantajoso para você e para a pessoa que vai estar comprando. Então comece por um produto só, comece apenas por um país, aborde, sinta a necessidade dos clientes, tenha um retorno desses clientes, sinta como é que está sendo a aceitação desses clientes com o teu produto. Outra coisa, vocês precisam estar informado. Então, como é que eu busco informação, Monique, em meio de uma crise? A primeira coisa que eu te diria, se não estivéssemos na crise, era participar de feiras. Isso é bastante fundamental para quem quer empreender, para quem quer exportar, para que você participe das principais feiras voltadas para o teu segmento. Então, se tu exporta, se a tua ideia é exportar cerâmica, exportar algum produto artesanal, então visita as principais feiras desse segmento. Temos aí, aqui em Pernambuco, temos a questão da FENEARTE. Informe-se. Para quem quer empreender nesse mercado, precisa estar atento às mudanças globais. Então, para isso existem as feiras. Escolha feiras voltadas para o teu segmento. Isso é muito importante. A internet ela é maravilhosa, mas nada que o contato direto com pessoas que vivenciam a mesma realidade que a tua. Então amplie seu network através das feiras, converse com pessoas que estão no mesmo segmento que o teu. Outra coisa, já existem ferramentas gratuitas que você pode estar utilizando para pesquisar o teu produto e saber como é que está a aceitação do teu produto no país que tu queres explorar. Quer ver um exemplo? O Secom. O Secom é uma ferramenta maravilhosa que você pode estar utilizando aí para estar aprimorando as tuas vendas. Então, com o Secom você também tem acesso às empresas que compram esses produtos. Temos também a Apex, que é a Agência Brasileira de Exportação e Importação. Então, o que a Apex faz? Ela incentiva os micro e pequenos empresários que querem exportar, dando o quê? Dando suporte a essas empresas através de conhecimento, às vezes colocando esse empresário em rodas de empresários. Eles fazem rede de empresários, que é muito importante para essas empresas que estão iniciando nesse mercado. Então ele pega aquele produtor rural que quer exportar mel, mas que não tem tanto conhecimento. Então ele pega lá aquele exportador, analisa o produto dele, dá aquela melhorada e começa a buscar clientes para esse exportador. Então o papel da Apex é justamente isso, é intensificar a exportação do país. Busque suporte. Então temos aí o Sebrae. O Sebrae ele possui setores voltados exclusivamente para a parte de exportação.
E o Sebrae ele dá total suporte para essas empresas, assim como a Apex, as federações comerciais do teu estado. Então existe sim pessoas que podem te dar a mão nessa hora. Outra coisa muito importante que eu indico a todo mundo são as trades. Então temos aí as empresas que dão total suporte para vocês, podem dar esse total suporte e você pode estar usando a estrutura dela para estar exportando esse produto. Então, nesse momento, você também acaba tirando a responsabilidade de você da questão tanto operacional quanto da questão comercial. Então, temos aí uma intermediadora que vai te ajudar muito na questão da chegada desse produto até o teu cliente. Leia mais, busque conhecimento através da leitura. Temos literaturas maravilhosas, como a literatura do Exportador, que é um livro do Marcos Minervini, que é uma literatura muito boa para quem quer exportar. E tem também a Estratégia para a Atuação no Comércio Exterior. Esses dois livros eu sempre recomendo, que são livros que podem te dar o feeling para você começar a criar uma mentalidade exportadora. Ele vai te ajudar bastante a amadurecer essa mentalidade exportadora, que é fundamental para aquelas empresas que querem exportar, que querem entrar nesse mercado. Temos também o MEDIC, que é o Ministério da Indústria e Comércio. O MEDIC ele tem vários artigos, tem a legislação, tem muito conteúdo rico e atualizado que vocês precisam estar atento na hora de exportar, na hora de conhecer o outro país. Ele traz muitas dicas também, tem a questão até a parte a própria base legal, né, de todo o cenário aduaneiro. Então o MEDIC ele é voltado justamente para a parte de exportação. Então se você quer entrar nesse mercado, visite o site do MEDIC, é muito importante também. Quer ver um exemplo? Na década de 70, uma cachaçaria pernambucana, localizada na cidade de Vitória de Santo Antão, encontrou no mercado internacional vantagens para estar aumentando a sua lucratividade e consolidando a sua marca. Ela identificou que o produto dela tinha bastante aceitação nesse mercado. Então, diante disso, o que é que ela fez? Ela começou a colocar representantes comerciais em alguns pontos da Europa. Então, o que é que o empresário fez? Ele pegou esse produto e passou a armazenar em garrafas de vidro. Com isso, o produto ele não perdeu as características, porque ele permaneceu o rótulo, né, a marca que já estava consolidada no mercado, e também não alterou na questão do sabor, fazendo com que o produto ele passasse a ter maior valor agregado e as pessoas passaram a comprar mais aquele produto. Prova disso é tanta que hoje essa empresa ela está entre as 20 maiores destiladoras mundiais de exportação de bebida alcoólica. Como eu falei no início da aula, existem formas do empresário estar remetendo essa mercadoria para o exterior sem precisar ter o radar. Uma delas é o Exporta Fácil dos Correios. Os Correios ele costuma fazer contratos com esses pequenos empresários. É claro que você precisa analisar se o país que você vai estar exportando, ele permite esse tipo de operação. Um exemplo, uma rendeira pode fazer isso, mas um exportador de açaí, um exportador de mel, não tem a mesma proporcionalidade, né? Então são situações totalmente diferentes que precisam de fato ser analisadas. A segunda estratégia que você pode estar adotando é a questão da utilização de trades. A trade ela pode estar intermediando toda a operação, então você vai estar utilizando a estrutura dela e todo o conhecimento dessa empresa para estar intermediando esse transporte, essa entrega dessa mercadoria até o teu cliente. E por fim, não menos importante, temos as couriers, que são empresas como a FedEx, a UPS, a DHL, que realizam também esse tipo de operação de entrega de mercadoria. Então, são empresas que você vai estar utilizando o conhecimento, a habilidade daquela empresa e também vai estar utilizando o radar sem precisar tirar o seu.
Mas assim, eu sempre bato nessa tecla. Se você pretende ter rotatividade, né? Se você pretende fazer com que a exportação seja um braço da tua empresa, tira o radar, só faz a tua solicitação do radar. Mas se você tá entrando no mercado, tá querendo sentir como é que é o mercado, tem essas três opções que você tem essas três opções que você poderá estar adotando e ver qual dessas três se encaixa melhor ao teu perfil, ao perfil da tua empresa. E assim chega ao fim o nosso bate-papo de hoje. Espero que esses poucos minutos tenham contribuído para que você crie uma mentalidade exportadora. Aproveito e deixo aqui o meu convite para que você possa participar também das outras trilhas e que com isso adquira mais conhecimento para o teu negócio. Também deixo o meu convite para que você possa me seguir no Instagram através do @contadora Monique Correia. Lá no meu perfil eu também falo sobre exportação e importação, dou algumas dicas, falo dos incentivos fiscais, dentre outros temas voltados para esse cenário. Um grande abraço e até breve.